Olá, boa tarde. Começa agora mais um Planeta Pet. Seja mais do que bem-vindo. Hoje o nosso programa vai viajar pelo Hospital Veterinário. Eu vou ter um convidado também muito especial. É um especialista em ortopedia e que desenvolveu algumas próteses para os animais. Próteses estas fantásticas. Vamos também descobrir tudo a respeito sobre a medicina interna. Tudo isso e muito mais num planeta bem perto de você. Seja bem-vindo. E já para começarmos, vamos para a nossa rubrica Pet Hospital. Doutora Joana, quando falamos de medicina interna, estamos a falar de quê exatamente? Medicina interna é um bocadinho o jogo do detetive. No fundo, apanhamos casos de todas as especialidades aqui. Aqui o nosso plano é integrar todos os órgãos, todos os problemas que o animal tem, de forma a nós tratarmos o animal e não o problema. Ou seja, o animal ele pode chegar aqui, por exemplo, para uma cirurgia. Ele é preparado da cirurgia aqui ou vem pós-cirurgia para cá? Temos Como é que funciona? Duas coisas. Normalmente nós temos animais que vêm diretamente para a cirurgia e depois fazem o recobro connosco. No fundo ficam a acordar da anestesia, depois obviamente depende da cirurgia que os trouxe cá. Podem ter que ficar aqui um pouco mais tempo em fisioterapia, introduzir alimentação, pouco a pouco também para uma monitorização, mas também temos outros casos que nos chegam por outras coisas, vômitos, diarreias e que depois vamos a ver e há muito mais por trás. Por exemplo, já tivemos patinhos de borracha cá a saírem do intestino. Portanto, e são casos que são tratados cá e que depois seguem para a cirurgia e depois continuam cá. Nós trabalhamos muito um bocadinho em trios, chamamos assim. Medicina interna é um bocadinho a casinha onde todos os animais vêm descansar, nós até chamamos pet home. Temos aqui umas zonas mais de suíte, outras zonas mais de umas aulinhas mais pequeninas, dependendo, mas realmente nós queremos é que eles estejam aqui o melhor possível. Claro que nós não somos a casa deles, porque não temos aqui os donos, por muito que nós gostássemos, mas é a maneira de nós os deixarmos mais tranquilos à medida que vamos assumindo e também aqui iniciando um tratamento mais direcionado para a causa e também, obviamente, avançando no plano clínico deles e tratando-os o melhor possível. Obviamente que às vezes quando nós falamos em internamento nós associamos um momento em que os donos têm de deixar o seu animal fora da sua alçada e isso, como devem calcular, as pessoas veem o seu animal como o seu filho. Claro. Não é? Portanto, deixarem de o ter em casa acaba por ser já por si só traumático, digamos assim. E depois estar assim num espaço que supostamente para ele também é muito mais reduzido, mas é necessário que seja assim por conta dos cuidados que vocês passam a ter com os animais, não é? Exatamente, mas a verdade é que não nos podemos esquecer que ele está cá, obviamente temos que o deixar o mais confortável possível, como vos digo, é um bocadinho a casa que nós pretendemos para ele a receberem cuidados médicos e enfermagem, mas obviamente aqui temos sempre monitorização 24 sobre 24 horas e é isso que se pretende, é que eles estejam sempre vigiados. Mas nós tentamos e fazemos mesmo questão de manter essa ligação com os donos pais, porque claro. Tem os horários de visitas, não é? Exatamente, aliás, agora é mesmo o horário de visita, temos agora uns donos com os seus animais e é a forma também que eles nos dão um bocadinho mais nesta parte de treinamento, porque é muito importante que os donos também venham à visita, estarem com os seus animais às vezes. Sintam a confiança também do médico veterinário mediante aquilo que ele está a fazer, não é? Nós tentamos realmente manter esse contacto com o dono diário, aliás, ligamos todos os dias aos donos para dizer como é que o seu animal está, o que é que se pretende, o que é que não se pretende
e obviamente estamos sempre em contacto. Isso é bom. Você é uma das responsáveis, obviamente, da parte da medicina interna aqui do Hospital Veterinário. Como é que você consegue estar, ou seja, por dentro realmente de todos os casos e saber por que você tem a medicação totalmente diferenciada de um animal para o outro, os cuidados de alimentação, ou seja, aquele que veio da cirurgia, que acordou, que não acordou. Como é que você consegue gerir toda essa panóplia realmente nós temos tanto auxiliares, enfermeiros como veterinários no internamento, somos uma equipa grande, podemos chamar assim, e realmente nós trabalhamos em equipa, estamos sempre em contacto, estamos sempre a falar, fazemos várias passagens de casos e é a nossa forma de interagir, é todo o input que nós nos vamos dando todos uns aos outros que acaba por manter esta informação sempre a fluir e, obviamente, sabemos sempre o que se está a passar com o animal naquele momento. Seria impossível apenas com uma pessoa. Exato. E com 40 animais internados sabermos tudo de todos. Por exemplo, que o animal pode estar num internamento varia com uma janela imensa. Imensa. Nós temos casos que vêm e têm alta ao final do dia, ficam só para fazer exames, não podemos chamar isso propriamente um internamento. Temos animais que fazem cirurgia, uma esterilização, uma destartarização, vêm, são preparados para ir para a cirurgia e depois acordam e têm alta. Mas também temos outros casos que obviamente aí podem passar aqui, já tivemos animais a ficarem connosco vários meses. Por exemplo, temos cá a Ronda, que eu acho que já a filmaram, já está connosco há uns bons meses e Exato. Tem uns donos fantásticos, temos o dono da Chaneca, que também é uma gatinha que temos cá também há alguns meses. São pessoas que nos depositam uma confiança imensa, porque deixar cá o seu animal durante tanto tempo é porque realmente confiam no que estamos a fazer por eles. E obviamente nós agradecemos muito por isso e obviamente sabendo que é pelo melhor do animal. Olha, eu quero lhe agradecer imenso, doutora Joana, por essa entrevista, porque eu gostava de mostrar mesmo para as pessoas a importância dessa parte do internamento, do recobro em si para os animais, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas é necessário mesmo? Mas tem mesmo que ficar ali? Portanto, é justamente por isso, por tudo que a doutora Joana tem explicado, a importância que o seu animal tem, é óbvio, de estar nessa parte, vamos dizer, da medicina interna num hospital veterinário. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Pela sua entrevista. Nós agradecemos. Obrigada. E assim você tirou também as suas dúvidas do quão importante é a medicina interna. Agora vamos para a nossa rubrica de especialidades. Ele simplesmente é uma sumidade em ortopedia animal e vou receber aqui em estúdio no nosso Planeta Pet. Vamos a especialidades. E agora sim, tenho aqui em estúdio o doutor Henrique. Seja mais do que bem-vindo. Obrigado. Ficamos muito felizes de ter você aqui, uma das pessoas assim muito importantes aqui do nosso programa. E por que nós dizemos isso? Nunca abordamos a área da ortopedia, é a primeira vez e temos uma pessoa que dedica-se muito à área da ortopedia. Por quê? Tem sido a minha área, tem sido a área que desenvolvi a quando do meu doutoramento. E, portanto, a partir daí, acaba por ser a área
minha predileta, diria. E você tem imensos casos, que depois aos poucos nós vamos mostrando aqui ao longo do nosso Planeta Pet, mas o que tornou mais desafiante para você nesse mundo da ortopedia? Bom, desde logo a percepção de que existem materiais que são especialmente interessantes na área concreta da ortopedia. Recordo-me de alguns materiais cujo osso é de tal forma amigo que o acaba por agarrar. Nós chamamos osteointegrar. E essa percepção permitiu-me desenvolver algum tipo de implantes que são úteis na locomoção, naturalmente. E é justamente disso que nós vamos falar, sobre estes implantes. Inclusive, você trouxe aqui já algumas coisas, quero aproveitar para nos explicar o que é que de fato você... Eu estou a ver aqui várias peças e acho que já podemos começar então, se calhar, por estas duas... Sim. Né? E o próprio, ou seja, fazer ali uma exemplificação. Fazendo um pouco a ligação, os primeiros implantes que apareceram na área da veterinária foram, ou melhor, as primeiras próteses foram próteses da anca. As próteses da anca podem-se caracterizar basicamente entre dois tipos. As cimentadas, que usam uma cola especial para colar o implante ao osso, e as não cimentadas, as tais que desejamos, em que o próprio metal é de tal forma amigo do osso que acaba por integrar-se dentro desse osso. Completa aquela parte. Como que o osso vai agarrar o implante. Ora, percebendo isso, nós conseguimos também acrescentar partes do membro que não existem com exopróteses. Quero dizer, a partir do momento que temos uma âncora dentro do osso, isso permite-nos, de alguma forma, através dessa âncora, acrescentar uma exoprótese. Temos então implantes chamados endoexopróteses. E normalmente é o que o doutor está a dizer destas endo e exopróteses, são aqueles animais 100% amputados. São animais... O 100% aqui é muito interessante a pergunta, porque, na verdade, não podem ser 100% sem membros. Se é que a amputação quer dizer que não tem um membro completo. No caso concreto do braço, por exemplo, é necessário que apenas o antebraço seja amputado. Tem ali ainda uma porção. porção... Tem que haver uma parte do membro. Exato. Certo? Para que o animal consiga movimentar a parte que lhe resta do membro e, portanto, o prolongamento seja de uma parte que não seja necessário, neste momento, articular. E essa evolução, então, tem sido, na medicina veterinária, muito grande, porque dar essa capacidade dos animais poderem ter as próteses... E como é que é a adaptação, a parte cirúrgica? Acaba por ser um bocado agressiva, não? Bom, uma amputação é desde logo algo agressivo. O animal fica sem parte do membro. A beleza é que nós conseguimos completar o que resta da porção amputada. E conseguimos amputar porque, precisamente, há alguns metais com alguma rugosidade, no caso concreto o titânio, com alguma rugosidade, permitem que o osso como que se entrelace nessa rugosidade e então colha, absorva o implante. E já esse tipo de metal, ele é feito dessa forma propositada, porque já percebe-se que o osso reage dessa forma, ou nem todas as próteses são assim? As duas coisas. O metal tem que ser próprio, por forma a que o osso o entenda como algo não agressivo. Para não ter rejeição também. Para não ter rejeição. E nós acrescentamos um tratamento de superfície, que é bem patente nesta prótese da anca, se repararmos esta rugosidade mais ou menos brilhante também, que implica que haja como que um microesferulado, um entrançado, que permite que o osso envolva essa rugosidade. Volta a ter esta prótese só em mão, por favor. Explica para o nosso telespectador, quando você diz que essa é uma prótese de anca, mais ou menos para eles terem a percepção onde é que você coloca no animal. Esta prótese é aplicada dentro da cavidade medular do osso.
Talvez esta seja mais difícil porque não temos completo... Ou seja, quando diz a cavidade medular, é como se colocasse no meio do osso. No meio do osso. Pronto. Acrescentando algumas alterações biomecânicas e o osso, entretanto, conseguirá adaptar-se a essas alterações biomecânicas. E quando fala das alterações biomecânicas, o que seriam? Significa que o osso, e essa é a beleza da ortopedia, significa que o percebe-se osso... que você fala da ortopedia com um coração nas mãos, né? Significa que o osso se vai ter que readaptar a novos vetores de força que não são aqueles para os quais estava intrinsecamente preparado. Mas ele faz isso. Ok. Ele faz isso. E precisamente aproveitando esse tratamento de superfície, o que nós fizemos foi adaptar um outro implante que serve apenas de, se quiser, de aproximação de o osso a este novo implante que vai servir de bypass entre a endoprótese e a exoprótese, no fundo aquela que desejamos, aquela que vai prolongar o membro. Sem sombra de dúvidas, é uma área extremamente, como todas as outras, mas eu percebo muito técnica em termos de conhecimento e minuciosidade. O doutor Henrique, como é que eu posso lhe dizer? Quando começou a desenvolver estas próteses, de onde é que vem essa inspiração toda, se calhar perceber essa necessidade dos animais de estarem com uma prótese e não, por exemplo, com aqueles carrinhos que às vezes eles se adaptam? O que o doutor pensa a respeito disso? É muito bonita a pergunta porque me permite explicar que a inspiração vem da necessidade que observamos que um animal, como de resto uma pessoa tem, quando lhe falta um membro. E essa necessidade é completa precisamente com o que resta de membro desta feita artificial. Não é necessário muita inspiração para perceber que falta algo ali. E a ciência ajuda-nos a completar esse algo. E, entretanto, o doutor Henrique acabou por também se inspirar ou buscar alguns exemplos fora de Portugal, porque a gente sabe que, quer queira, quer não, aqui a medicina evoluiu de uma forma enorme, mas também existem muitas técnicas, quando falamos, inclusive, de Inglaterra, na parte de ortopedia, já tivemos a conversar sobre isso. Curiosamente, portanto... a nossa gatita, o primeiro caso que observei foi em medicina humana. É muito bonito, eu não sei se temos tempo para explicar, mas foi apresentada como algo revolucionário. Em medicina humana era necessário um jovem poder ter a possibilidade de praticar o seu desporto. E o desporto que praticava era surf. E colocaram-lhe uma exoprótese. Como sabemos, uma exoprótese sem a adaptação direta ao membro, ela tem algumas dificuldades, nós chamamos em termos médicos dificuldade de proprioceção. Quer dizer, o nosso corpo tem alguma dificuldade de perceber como é que se movimenta o espaço exterior, como é que ele próprio se posiciona frente ao espaço exterior, que é fundamental quando se tem uma prancha de surf, quando se pretende surfar. Simultaneamente a me ser apresentado esse caso real de medicina humana, estava a ter necessidade de fazer uma amputação num membro. E é interessante verificar que, apesar dos animais se adaptarem, os donos não desejam que o seu animal naturalmente seja amputado. E havia uma aversão enorme por parte dos donos desse animal. Era a sultana, nunca mais me esqueço, foi o primeiro caso. De facto, essa, diria, aversão, essa dificuldade que os donos tinham em encarar o seu animal amputado, levou-me a tentar ter exatamente o mesmo tipo de aproximação que foi feita em medicina humana. Recordo-me que, na altura, estudava precisamente a osteointegração de alguns metais no âmbito do doutoramento para as próteses da anca. E isso permitiu o desenvolvimento, repito, respondendo a uma necessidade de um implante. O que foi impressionante foi
a rápida aceitação do animal do exoimplante, depois da integração do endoimplante, Exato. ou seja, da sua patinha artificial. Inclusive, falando da patinha artificial, você tem um belíssimo exemplo no seu colo agora. É que verdade. Você tirou ali da caixinha enquanto eu estava aqui a falar. E eu gostava que você me apresentasse essa gatinha É verdade, lindíssima. a pirata foi uma gatinha resgatada. Ela não tinha os 2 membros posteriores, parte dos 2 membros posteriores, e nós verificamos na nossa aproximação aos casos clínicos que os gatos não têm exatamente o mesmo tipo de aceitação das exopróteses que os cães. No caso concreto dos gatos e dos membros posteriores, eles não aceitam um membro tão longo, Claro. tão parecido com o seu membro ancestral. Claro. Em trabalho com uma designer, arranjamos que tem também uma aproximação biomecânica. Claro. Aliás, fiquei a saber que os designers têm um estudo próprio na biomecânica e, portanto, fiquei contente com o processo também, mas de alguma forma desenvolvemos estas formas super especiais eu gostaria que você mostrasse de patinhas artificiais que lhe permitem um apoio mais interessante. Está bem? Ela usa completamente os seus membros e usa-os efetivamente. Quero eu dizer, não é apenas uma solução estética. Claro. É uma solução funcional. Posso pegá-la? Claro. Olha aqui, inclusive, ela só não pode fugir. Porque foge. Ela foge, andava a nos pirata. 2 braços da frente, Olha, preservando que coisa os linda. membros anteriores. Os membros posteriores. Gente, olha que trabalho fantástico. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, se calhar aqui pelo meu colo, mas são 2 patinhas realmente entram em substituição e ela adapta-se de forma perfeita e tem uma vida extremamente normal. Absolutamente normal. Inclusive, nós temos imagens aqui, se eu não me engano, de outros casos também do Dr. Henrique. Se a nossa produção conseguisse já colocar algumas imagens para nós irmos falando desses casos. E quantos aninhos tem a pirata? A pirata, 4 anos e meio, como ela é um animal resgatado, não sabemos exatamente. Ok. Mas, em torno mais ou menos 4 anos. Ali nós percebemos a estrutura do hospital veterinário, não é? Do hospital Sim, é importante São dizer Bento. que este tipo de cirurgias são cirurgias avançadas, implicam um grau de assépsia muito grande. Exato. Porventura ultrapassando aquilo que é a forma regular da medicina veterinária. Mas é isso que permite a integração dos metais dentro do osso. Por exemplo, agora nós estamos a ver um raio-x, no Sim. caso, uma patinha, e o que é que o doutor poderia nos explicar? É precisamente o primeiro caso que foi feito. Se repararmos, os dedos do animal estão, de alguma forma, mais afastados, porque há o crescimento de um tumor na mão, Ok. e ela teve que ser amputada. Se observarem, há um prévio estudo do osso para se conseguir a aproximação absoluta do implante ao osso. Seguidamente é feita a A amputação. amputação. E, entretanto, É feito um estudo mecânico do implante para perceber até que ponto é que suporta as cargas à qual é sujeito. Este é o implante, consegue-se perceber a área que é preparada para que o osso a consiga aceitar e, eu vou usar um termo para que as pessoas me percebam, absorver, se quiser, integrar dentro do osso. que na verdade é qual das partes que o doutor diz? É a parte mais rugosa. Ok. A parte mais lisa é aquela que vai receber Portanto, é o exoimplante. a cinzenta sem o brilho
é a que... A cinzenta sem o brilho e mais rugosa é aquela que o osso melhor aceita. Aqui pode-se observar mais um tipo de implante. Este, de resto, foi um implante que foi utilizado na sultana. Reparem a aproximação que existe do implante à cortical, do osso, quer dizer, aquela porção mais sólida do osso. Aqui o primeiro implante, eu gostava que se observasse que o implante ainda é feito de forma mais ou menos grotesca. Já tem uma evolução muito maior. Este implante tem cerca de 11 anos. Estes são implantes, exoimplantes mais recentes, feitos para outros animais. Por exemplo, neste caso concreto, para um membro posterior da Sylvie, outro caso que desenvolvemos. Essa diferenciação que o doutor diz do membro posterior ou até um implante que foi desenvolvido propriamente para ela, tem alguma coisa a ver em relação ao peso ou o próprio membro? Claro, o estudo, não sei se observaram num slide anterior, o estudo que estava feito chama-se Estudo de Elementos Finitos e que nos permitem perceber exatamente o desempenho do implante frente ao osso. Digamos que é um desempenho físico, biofísico, se quiser. Ok, ou seja, tem que realmente adaptar com as capacidades, o peso, o tamanho do animal, a função, sem dúvida. Portanto, a gente já vê ali o animal também de uma forma andar, bem... exatamente. As sessões de Próximo fisioterapia das são nossas fundamentais, não é? As sessões de fisioterapia são determinantes, na medida em que, durante o tempo da integração, o animal não pode ter, ou não deve, melhor dizendo, ter atrofia muscular. É engraçado que o animal deve manter a função do membro. Ok. Porque, caso contrário, a recuperação dessa função obriga exatamente a sessões de fisioterapia apenas para recuperar a função. Vamos ver ali o último caso que estava já a mostrar. Eu acho que, eu não sei, era um pincher, se eu não me engano. Um outro cãozinho. Exatamente, este foi um cão que veio de Espanha, precisamente para lhe fazermos uma exoprótese num membro posterior. E aquilo que o doutor falou, ele tem, por exemplo, uma parte apenas do membro amputado para justamente poder ter a colocação dessa exoprótese. Claro, estamos agora a desenvolver implantes que porventura vão permitir uma parte superior, digamos, uma maior porção de membro amputado. Como acontece, por exemplo, com os seres humanos, que já basta ter um pedaço muito pequenininho ainda do membro, já consegue-se fazer a prótese praticamente quase que inteira. Absolutamente. E aí considera-se integralmente um membro biónico. Ok. Tem essa diferenciação, o membro biônico, só a parte da prótese? O membro biónico é o que resta do membro funcional, como prótese. Mas o que é interessante é conseguirmos a maior porção possível de substituição do membro. Porque muitos animais, infelizmente, têm uma amputação alta e quando a amputação é muito alta, nós ainda não conseguimos substituir integralmente esse membro. Olha, eu percebo pela entrevista de hoje, assim, que a ortopedia realmente tem evoluído de uma forma, porque quando fala-se de problemas ortopédicos, pensa-se muito na parte da coluna vertebral, ou apenas uma torção, uma luxação, uma fratura com recuperação depois, até com a fisioterapia, se coloca pinos ou não, ou seja, estarmos a perceber que os animais atualmente já conseguem ter essas exopróteses desta forma, nos deixa muito contentes, porque, na verdade, é uma qualidade de vida que eles têm que antigamente era inviável, impossível de se pensar. Claro, e de alguma forma com muito prazer na reabilitação do animal. E também sinto que o animal nos fica agradecidos. O tipo de vida que um gato como o que tem neste momento consigo. Que é um docinho. Pode ter com 2 membros não é igual àquele que pode ter com 4 membros funcionais. Sem dúvida. E é um processo muito, muito doloroso para eles, nessas fases todas do implante,
ou de fato não? Consegue-se ali manter o bem-estar deles de uma forma muito positiva? Nós tentamos, a todo custo, que o processo seja minimamente doloroso. Não é fácil, porque estamos a falar de procedimentos invasivos. Mexer no osso implica necessariamente dor, mas aí contamos com a medicina absolutamente, diria, minimamente invasiva, apesar de ser invasiva, e com a utilização de medicamentos que diminuem a dor até um registro quase mínimo ou ausente. Ok. Qualquer animal, independentemente da idade, poderia, por exemplo, se habilitar a uma exoprótese? Sim, diria que sim, mas como sabemos, a adaptação de animais mais novos, a sua plasticidade é maior do que a rigidez que um animal muito velho, já muito adaptado à ausência do membro, tem. E aí a necessidade que temos, a quando da amputação, de manter regimes de fisioterapia para que o animal não atrofie o membro e, portanto, a função desse membro. Mas até, só para, antes de finalizarmos, até que o doutor diz essa questão dos animais mais jovens, dependendo, por exemplo, da faixa etária que ainda está num momento de, vamos dizer assim, de finalização da maturação óssea, nem todos acabam por aceitar uma exoprótese, por exemplo, animais com menos de 6 meses. Existe esse limiar ou nem por isso? É deliciosa a pergunta, porque como expliquei... O osso não é uma pedra que temos dentro do nosso organismo. Ele é fabuloso, ele consegue se adaptar às necessidades. E essa adaptação leva a que, quando se aplica um implante, repito, não cimentado, sem a tal cola de interface que cola o metal ao osso, quando é o tal metal que é agradável ao osso, ele vai se adaptando e vai como que aceitando o implante. É até benéfico, então. Pode, em certa medida, ser benéfico fazer a implantação antes da maioridade. Antes dessa maturação óssea, como nós dizemos. Porque o osso acaba por se adaptar ao metal mais cedo. Olha, doutor Henrique, é um assunto que eu acho que eu ficaria aqui 3 horas a conversar com o doutor, de muita curiosidade. Eu fico muito feliz mesmo de ver a adaptação desses animais. Inclusive, o doutor Henrique volta ainda no programa de hoje, com mais uma matéria lá no final, que você já vai descobrir, porque eu fui lá também nas instalações descobrir o que é que o doutor Henrique andava a fazer. Mas eu gostava de lhe agradecer por essa visita em estúdio. Eu é que agradeço. Por ter trazido a Pirata aqui para nós podermos ver de perto também estas exopróteses, o seu trabalho que é fantástico. E continue. Continue estudando, continue a desenvolver essas próteses e dando esse melhor bem-estar para os nossos animais. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu fico muito feliz em perceber o quanto a medicina veterinária também tem evoluído. Que coisa boa. Agora vamos dar um pulinho lá no Hospital Veterinário, mas vai ser agora com um outro doutor. O doutor Rui Patrício volta aqui no nosso programa e vai nos falar sobre a castração de um coelho. E nós, é claro, acompanhamos tudo. Vamos a isso. Olá, mais uma vez. Mais uma vez. Agora nós vamos acompanhar uma cirurgia.
Mas o que acontece aqui com o nosso amigo? Assim, é uma cirurgia de rotina, é uma castração, não é? Ele é um macho, vai ser castrado por uma questão de comportamento, que ele já anda a marcar território em casa e, de qualquer forma, torna-os um bocadinho mais sociáveis, mais dóceis, evita alguns problemas de saúde nos coelhos, nem é assim tão importante como isso, é mais nas fêmeas, mas é uma cirurgia de rotina. E a castração, ela pode acontecer a partir de que idade no animal? Normalmente a partir dos 6 meses, pode ser um bocadinho antes nos machos, nas fêmeas também pode ser antes, tecnicamente é mais difícil, se fizermos um acesso normal, podemos fazer só variectomia em animais mais novos, mas não tem grande vantagem. Ou seja, tira-se só o ovário, não o útero e o ovário. Sim, a partir dos 6 meses podemos tirar tudo, absolutamente sem tudo. problema nenhum. Sim. E para além da demarcação de território e tudo, não tanto na especificação das doenças que o animal pode estar a desenvolver, mas acima de tudo depois, em termos de longevidade, acaba por afetar alguma coisa, não? Não acho não, assim, evita que eles tenham problemas testiculares, neoplasias testiculares, que não são de todo muito frequentes. Nas fêmeas, os tumores uterinos são muito frequentes e nas fêmeas, sim, por isso aumenta que até bastante indicação a longevidade das fêmeas. Quanto tempo leva a cirurgia? A cirurgia, assim, a preparação leva se calhar mais tempo do que a cirurgia em si. A cirurgia é relativamente rápida, 15 minutos, quando muito. Resolve-se tudo. Sim. A preparação, se calhar meia hora, 45 minutos, entre sedar, colocar a soro, preparar o animal, fazer a assépsia, leva sempre mais tempo. Entubar, tudo isso é sempre mais demorado. Os cuidados. São 15 minutos. E nessa parte da preparação, existe algum tipo de risco também que o animal possa sofrer? Ou é só mesmo na cirurgia? Existe sempre risco. São animais extremamente nervosos, portanto todo o processo tem que ser feito cautelosamente, sem haver stress, sem haver animais a fazer barulho à volta, com calma, com tranquilidade. Digamos que é a parte mais demorada e que temos de ter mais cuidado. A cirurgia em si é uma cirurgia relativamente simples e o animal nessa altura da anestesiado não tem. E na parte da sedação, da anestesia, são utilizados os mesmos tipos de fármacos que os dos outros animais, só que em dosagens diferentes? Sim, as dosagens são sempre diferentes, porque é um animal diferente, não é? Tem dosagens diferentes, os fármacos são os mesmos, com combinações idênticas, muitas vezes, mas depois isso é um bocado a opção do cirurgião, não tem grande diferença. Período de recuperação, quanto tempo um animalzinho pode ser? Eu normalmente recomendo uma semana. Uma semana? Uma semanita, se bem que ele tem que começar a comer hoje, se possível, quando muito amanhã, faz a vida normal. Eles normalmente não vão mexer nas estruturas, portanto, despertam. No caso de tipos como essa cirurgia, o facto de começar a comer é um indicativo que o animal já vem bem da cirurgia e está não tem qualquer bem, tipo não é? de dor, está a funcionar lindamente. Por isso que o doutor disse que logo começar a comer é fundamental. Quanto mais depressa, melhor. E depois, a partir de então, uma semana recuperado, faça a visita novamente ao médico veterinário. E ver se está tudo bem e tem alta ao fim de uma semana, está novo. E não tem alteração, não tem nenhuma dieta específica nesse período? Não, assim, se ele não tiver a comer, teremos que forçar uma dieta especial. Se ele começar a comer por ele, pode continuar a comer perfeitamente, sem problema nenhum. Eu não dou antibióticos nestas cirurgias eletivas, dou só anti-inflamatório e analgésico e pronto, o animal recupera perfeitamente. Sem dor não é uma coisa que ele senta muito? É assim, se tiverem, sentem, por isso temos de ter muito cuidado com a maneira da dor. Ou seja, ele vai levar analgésicos, anti-inflamatórios, anestésico local, ou seja, tentar minimizar ao máximo a dor que ele possa vir a ter, mas em princípio não vai sentir grande coisa. Ok. Como é que se chama? O nosso pequeno... Kaiser. É o Kaiser. Então nós vamos acompanhar agora a castração do Kaiser e vamos então estar em cima de todo o processo. Vamos a isso. Vamos a isso.
estar com o Dr. Rui, preciso ter o mínimo de segurança para poder estar na sala de cirurgia. Então, máscara e uma touca para o cabelo, para poder acompanhar os brincos para dentro. E agora sim, a preparação dele é que é interessante. E isso que o Dr. Rui, agora este fármaco que o Dr. Rui acabou de Foi aplicar? anestésico local. Ok. Foi um bloqueio local, pelo menos durante o dia de hoje ele fica mais confortável. Agora vai levar anti-inflamatório, analgésico e leva a mesma medicação para casa. Uma cirurgia simples, dentro do contexto, sim. correu tudo muitíssimo bem e recuperação agora também há de ser muito tranquila. Está novo. Por Ok. isso, como vocês veem, Já está a voltar, Pode sim, já apoiar, está a sim, acordar. sim, sim. O Kaiser Ok. comportou-se muito bem. Ótimo, é disso que nós gostamos. Viu? Tudo ficou solucionado e, inclusive, o animalzinho depois tem uma recuperação também fantástica. Fica aí também uma dica, se você tem coelhos na sua casa, por que não também optar pela castração? Bom, agora, por que não darmos uma vista de olhos àquilo que eles andam a fazer pelas redes sociais, pela internet? Vamos a isso?
É sempre muito divertido ver a atitude dos nossos animais de estimação. Eu, vira e mexe, sempre pego o Thor ali em algumas cenas muito engraçadas. Se você também tem animais e, inclusive, eles acabam por fazer essas brincadeiras ou apanhá-lo ali num momento surpreendente, manda um vídeo para cá, para o nosso Planeta Pet, que a gente coloca no ar, assim como estes que você também acabou de conferir. Bom, agora nós vamos acompanhar um exame muito interessante. Um exame que foi feito num gatinho, uma endoscopia. E sabe quem é que volta conosco aqui no programa? Dr. Henrique Hermes. Vamos a isso. Doutor Henrique, nós vamos hoje conhecer um caso muito interessante que é do gatinho Nicolau. O que se passa com o Nicolau? O Nicolau vem-nos referenciado por dois grandes motivos. O primeiro foi que se encontrou na exploração do ouvido, por um otoscópio convencional, algo anormal. O segundo grande motivo é que tinha também corrimento nasal, mais esquerdo. E, portanto, nós temos que perceber exatamente qual é a causa de ambas as situações e até que ponto é que estão relacionadas. Mas, supostamente, para ele ter dado a entrada na clínica, ter visto essa alteração, ele manifestava algum tipo de sintoma para chamar a atenção dos proprietários? Há que dizer que o Nicolau não tem histórico. Os donos resgataram-no. E, portanto, não sabem quando tudo começou. Mas, realmente, o Nicolau começou a apresentar falta de equilíbrio. E, repito, corrimento nasal e, na exploração do ouvido, encontrou-se, como disse, estruturas anormais. E, entretanto, o Nicolau já está a ser preparado agora para a endoscopia. O animal tem que ser só sedado, anestesiado? Como é que funciona? A endoscopia é um exame avançado que nos permite explorar determinadas lesões sem ter que abrir, quer dizer, sem ter que cortar, que do ponto de vista cirúrgico é muito cruento, aparece muito sangue e tudo mais. Na verdade, com uma cânula nós conseguimos ir à cavidade, perceber que tipo de lesão lá existe e recolher amostras, como disse. Portanto, a única coisa que nós precisamos é de ter o animal anestesiado, não só sedado, completamente anestesiado, para não correr o risco de mexer a cabeça e autotraumatizar-se. Portanto, tem que estar não só tranquilo, como num estado de anestesia médio que nos permite explorar a cavidade, mas não precisa de estar preparado de forma, nós chamamos asséptica, para se cortar e invadir. São aquelas preparações mais das luvas e tudo muito esterilizado, não pode se tocar em nada. Não é necessário, porque estamos a trabalhar em cavidades que por si só já não estão assépticas, como, repito, o nariz e o ouvido. Okay. Não obstante, temos que cumprir alguns rigores assépticos, mas são, apesar de tudo, ligeiros. Claro. De tudo aquilo que o Dr. Henrique já visualizou, por exemplo, em outros casos, que pode até ter ou não a sua semelhança, o que o Dr. Henrique espera deste exame?
É uma pergunta difícil, porque gostaria de responder que posso esperar tudo, desde um simples corpo estranho, traumatizar o nariz e que isso tenha repercussão exclusivamente no aumento do cerúmen do ouvido e, portanto, sem nada de muito especial, até uma situação catastrófica do ponto de vista médico-cirúrgico, com consequências de prognóstico muito reservado. Quero dizer, também aqui é importante nós estarmos preparados, apesar de estar a fazer um exame minimamente invasivo, se alguma coisa nos escapar ou se começar por força da lesão a ser disputado, estarmos preparados para entrar numa cirurgia convencional. Nós temos que estar preparados para isso. Exatamente. Bom, então nós vamos acompanhá-lo nesse exame fantástico e vamos estar também a mostrar a todos vocês essa curiosidade do mundo da endoscopia hoje aqui no nosso Planeta Pet. Vamos a isso. Doutor Henrique, portanto, a endoscopia agora foi finalizada. Dentre as suas suspeitas, o que é que o doutor conseguiu visualizar ou até então desmistificar em relação às suas suspeitas? Pareceu-nos que existia compatibilidade com um tumor que se estivesse a desenvolver no conduto auditivo. Okay. E temos muita reserva relativamente àquilo que se passa no nariz. Conforme podemos observar anteriormente, existia dentro da cavidade nasal uma estrutura que era radiodensa e que, portanto, poderia estar relacionada com um tumor e, efetivamente, recolhemos amostras da fossa nasal para perceber se o tumor se estava a desenvolver na fossa nasal ou não. E, igualmente, do conduto auditivo. Nas imagens nós podemos visualizar, é naquele momento em que o doutor introduz aquela pequena, como se fosse uma canulazinha e faz o fechamento, como se fosse uma biópsia. Aquilo é uma pinça de biópsia, Okay. É uma pinça que nos permite recolher material que depois é analisado pelos anatomopatologistas e o diagnóstico final. É importante também perceber que não obrigatoriamente as situações estão relacionadas. Quer dizer, parecem existir lesões que se estão a desenvolver na fossa nasal e parece existir compatibilidade com tumor dentro da fossa nasal. Ao mesmo tempo, parecem existir lesões que se estão a desenvolver no conduto auditivo e essas também têm compatibilidade com uma lesão oncológica. Não obrigatoriamente têm naturezas iguais. Ok. Tá bem? Entretanto, é aquilo que o doutor disse, a endoscopia, é um exame, não é? Complementar dentre as suas suspeitas e a partir do momento, se a biópsia der positivo, for mesmo algo tumoral, o que é que deve se proceder depois com o animal? Muito bem, exatamente nós, se a biópsia der positiva, e é importante perceber o grau de positividade, ou seja, até que ponto é que na biópsia nos dizem é um tumor com muita agressividade e nesse caso temos que retirar o tumor cirurgicamente por cirurgia convencional com margens muito grandes ou que pura e simplesmente são, por exemplo, pólipos benignos sem grande agressividade que possamos até ainda por mínima invasão ir lá retirá-los sem grande agressividade para com o animal. Ok, portanto vamos torcer que não seja nada de muito Vamos grave esperar, assim sim. para o Nicolau conseguir ter uma vida fantástica, ainda melhor daqui por diante, curando esse pequeno probleminha que ele tem. Sim. Também é importante dizer-se que o Nicolau não tem história pregressa, ou seja, é um animal resgatado, os donos percebem que ele não está bem, mas não sabem a partir de quanto é que ele deixou de ficar bem. E portanto, aqui é um desafio maior para a medicina e para a cirurgia em concreto. Tentar perceber qual foi o ponto fulcral para ele começar a manifestar porque esses com sintomas. estes dados nós conseguiríamos já
ter uma noção da natureza da lesão. Assim não, temos que nos basear um bocadinho nos meios de diagnóstico que temos para chegar a um resultado mais conclusivo. Muito bem, obrigada. Tá? Obrigado. E assim, mais um exame que acabamos por conferir. Bom, gente, eu vou deixando um beijinho muito especial hoje para todos vocês, porque hoje é o nosso último Planeta Pet desta primeira temporada. Espero que tenham gostado de todos os assuntos que abordamos aqui ao longo destes domingos todos que passamos sempre juntinhos. Bom, eu vejo você muito em breve. Um beijinho e tchau!